Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor? Abra as vossas Bíblias no livro dos Salmos, o capítulo de número 27. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Bom estar na casa de Deus, bom vir à igreja, bom estar entre os irmãos, bom estar em família, né? Que bom iniciarmos esse domingo, já prestigiando essa semana, né? Na presença do Senhor. E eu creio que Deus tem muito para nós. Agradecer a Deus pela vida do pastor Henrique, pastor da nossa igreja. Bom estarmos aqui, junto com os obreiros, pastores. E eu tenho certeza que Deus tem muito para nós ainda. Você tem fé que Deus tem muito para você também? Levanta a mão assim, ó. Diga, eu tenho fé. Ficou fraco, hein? Diga, eu tenho fé. Você está animado hoje? Você está animado? Tá bom o som para vocês aí? Tá ruim o som? Ô Jonas, joga um pouquinho de som para a igreja, por favor, no PA. Isso. Qualquer coisa a gente troca de microfone, tá? Aqui para mim ficou bem bom mesmo. Eu estava até bastante alto. Agora está bem bom mesmo. E nós vamos já ministrar a palavra de Deus, uma mensagem. Você vai sair daqui, eu creio que fortificado, abençoado. E vou dizer que você vai passar a semana aí lembrando dessa mensagem, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nosso meio. Você encontrou então Salmos 27, e nós vamos ler o versículo de número 14. Eu vou ler numa versão, talvez um pouco diferente da sua, mas é uma versão que tem muito a ver o que a gente vai falar nessa noite, nessa manhã aqui, e a gente na sequência, a gente vai explorar um pouquinho, tá? Diz assim, ó, a palavra do Senhor, 27, 14, diz assim, ó: Esperai, pois, no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu vou ler de novo nessa versão aqui, ó. Esperai, pois, no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Tá ouvindo aí? Tá tudo certo? Estão ouvindo aí? Tá tudo bem? Então tá bom então. Bom, a gente vai falar um pouquinho nessa manhã acerca de ânimo. Ânimo, repita comigo, ânimo. Pela palavra você podia fazer melhor. Vamos lá? Ânimo! Isso aí. O ânimo, nosso pastor Silas, ele tem uma frase que ele sempre fala, e é acerca disso mesmo. Ele fala que o ânimo, ele é o ativador da alma. É aquele que ativa a nossa alma. O sábio já vai dizer assim, que se você não tiver ânimo, você vai perder. Obrigado. Se você não tiver ânimo, você vai perder o entusiasmo pela vida. Se você não tiver ânimo, você vai perder o entusiasmo pela vida e não tem disposição para você continuar. Ou seja, em todas as etapas da vida, nós precisamos de ânimo. Em todas as etapas da vida, a gente carece do ânimo sobre nós. E o ânimo, ele traz um resultado. Qual é o resultado do ânimo? O resultado do ânimo é a vontade, o desejo, a vontade de fazer. Quando a pessoa está animada, o resultado, você já vê nitidamente que a pessoa tem vontade de executar a ação, né? A gente pode trazer, por exemplo, talvez criança, talvez mais bebezinho. Eu tenho um bebê de 2 anos, vai fazer 2 anos amanhã, o Bernardo, e ele já acorda com uma disposição. Ele já acorda assim, se está deitado assim, ele já levanta, já sai, já vê o dia, já quer fazer tudo de uma vez. Você tem que dosar ali o ânimo dele. Ele está com aquela fase do ânimo, né, colocado para fora, e a vontade, né, colocado para fora. Para tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter um ânimo que resulte em uma vontade. Até para quem vai fazer o mal, ele precisa ter ânimo, né? Esses tempos atrás teve uma notícia aí de um ladrão. Ele foi assaltar uma casa, um estabelecimento lá. Parece que ele não estava tão animado, né? E ele chegou lá, viu um sofá lá, deitou, dormiu. No outro dia, o que aconteceu? Acordou com a polícia o prendendo, né? Imagina, o ladrão, até para fazer a maldade, ele tem que olhar, tem que falar assim, eu tenho que ter vontade de ter ânimo para isso, né? Esses tempos também tinha um que estava cortando esses fios, né? Esses cobre, né? Cortando. Só o fato de subir lá em cima, né? Tem que ter disposição, vontade. Subir, ela estava cortando, tem que ter disposição para fazer isso. Ou seja, até para a maldade, ele tem que ter disposição. E o ânimo, a gente entende que a gente recebe de alguém, ou seja, eu recebo o ânimo de alguém, ou recebo o ânimo, né, através
de algo, né? Eu recebo o ânimo de algo, ou seja, a recompensa. Quando a gente fala de receber o ânimo de recompensa, de algo que chega sobre nós, é pensando exatamente na recompensa. Por exemplo, você trabalha o teu mês inteiro esperando uma recompensa. Às vezes você pode até dizer que você está um pouco mais cansado, mas quando você lembra da recompensa, o que você faz? Você se anima e vai trabalhar por aquilo, né? De repente alguém que está aqui no nosso meio, eu sei que alguns irmãos que estão em nosso meio gostam de corrida, né? Maratonas e tal. Eles sempre dizem que quando estão no meio da maratona, começa a cansar, começa a pesar, aí daqui a pouco vai caminhando, vai correndo, começa a colocar o intensivo ali nos finais, mas quando de repente ou alguém fala, está chegando, vai lá que está chegando, parece que aquela voz soa como algo motivador e traz um ânimo diferente e resulta o que na vontade de vencer. Alguém disse que quando estava já sem força, mas enxergou de longe ali a chegada, motivou o seu coração, motivou as suas forças e teve o resultado. Ou seja, o ânimo, ele pode vir de algo, alguma coisa, uma recompensa que seja, mas também pode vir de alguém. Alguém que de repente chega na gente e fala assim, se anima aí, ânimo, vai lá, faça por onde acontecer. Eu lembrando de um episódio, exatamente sobre isso, lá no final da década de 90, 2000, quando eu comecei a trabalhar na área administrativa, era Windows 95, né? Para quem conheceu aí muito. Eu lembro que quando eu cheguei lá, fui a incumbente fazer uma planilha, né? Depois de um tempo fazer uma planilha, e era uma planilha complicada, na época planilha complicada, como é que eu vou fazer essa planilha? E o pessoal ensinando, tem que colocar esses dados, colocar isso, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Comecei a executar e a montar aquela planilha, né? Hoje é simples para mim, né? Mas na época era tanta coisa, e coloca aqui, e coloca essa célula aqui e tal, faz um monte de coisa. E eu cheguei amanhã naquele dia do trabalho, dedicado àquela planilha, e falei, puxa, eu vou fazer, e comecei a executar, a fazer, legal, estava ficando bonito, eu estava começando a gostar. Sabe aquele negócio que você começa, e você olha assim, pô, que bacana, a planilha é legal, olha como é que vai ficar isso aqui. Estava começando a gostar daquilo ali. E eu comecei a trazer, e o pessoal ia olhando e falando, Tony, tá legal, não sei o quê. Gente, era mais ou menos quase 11 horas da manhã, deu um pico de energia lá, na rua lá, e o pico de energia foi assim que, pum, acabou a energia. Não tinha esse snowbreak como é hoje, né, que segura, resiste, e nem o Windows 95 não, mas o Windows na capacidade que tem hoje de resgatar quando você só sei que apagou o computador. Quando apagou aquilo, eu olhei pro pessoal, o pessoal olhou para mim, tá tudo bem aí, Tony? Não está bem, por quê? Porque não tinha salvo. Não tinha salvo nada. Gente, falar para vocês, eu saí dali, fui para o banheiro e chorei. Falei, meu Deus, como é que vai ser? E eu tinha que entregar. E como eu disse que o ânimo vem de alguém, eu lembro que alguém chegou em mim, o que aconteceu? Eu falei assim, não, é porque eu estava aqui. Hoje é rapidinho, né? Toda hora a gente está trabalhando, é Ctrl B, vai salvando tudo. Faz alguma coisa, salva. Faz alguma coisa, salva. Mas alguém chegou e falou assim, não, Tony, você tem que fazer assim, você tem que pegar e fazer, e na hora que você fizer alguma modificação, você já salva. Sempre assim, Tony. Mas olha para mim. Eu olhei e falei assim, olha para mim. Ânimo. Comece tudo de novo. Essa mensagem foi tão forte para mim, eu já preguei essa mensagem há uns anos atrás aqui, mas Deus tocou no meu coração para falar novamente. E a mensagem, o tema dessa mensagem é exatamente esse. Ânimo. Comece tudo de novo. Eu queria que você falasse em alta voz, eu vou contar até 3, a gente vai falar bem forte, em alta voz, de uma maneira animada, para gravar e para a gente conduzir essa mensagem nessa manhã. Vamos lá, 1, 2, 3. Ânimo, comece tudo de novo. 1, 2, 3. Ânimo, comece tudo de novo. Quando a gente vai falar de ânimo, né? A gente pode, no contexto que eu estou trazendo aqui, pode até sugerir, né, ânimo, comece tudo de novo, pode até sugerir que de repente, alguém que começou algo, ou que estava fazendo algo, que estava dando tudo certo, e de repente, piorou a situação, acabou, estabilizou, e não conseguiu dar vazão, e hoje não tem ânimo de fazer isso. Então pode ser que essa mensagem vá ao encontro, eu quero trazer esse aspecto também de alguém que começou algo, estava dando tudo certo e de repente parou. Pode ser de repente seja um negócio,
Uma sociedade que até então estava bem sucedida, mas depois complicou muito. Pode ser que de repente seja um relacionamento que você estava e de repente estava tudo certo, mas de repente acabou. Uma amizade que parecia ser tão frutífera e de repente acabou de uma hora para outra. Pode ser de repente até uma faculdade, né? Um sonho que você tinha e de repente hoje, por uma frustração, estacionou, parou. Pode ter certeza que essa mensagem também é para você que está aqui nessa noite dessa forma. Mas eu queria também trazer uma mensagem de Deus, falando exatamente sobre o ânimo. Comece tudo de novo, que é um dos aspectos que eu queria falar aqui, que é o de recomeçar novamente, ou seja, começar algo novamente, e aquilo que está ligado diretamente a rotinas. Repita comigo, rotinas. Rotinas. Eu estou falando então de obrigações, de responsabilidades, eu estou falando de coisas que são o dia a dia. Eu estou falando de começar novamente com ânimo, coisas que estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, ou seja, levar o filho na escola, ou seja, ir no supermercado, ou seja, lavar uma louça, lavar uma roupa. Eu estou falando de coisas do nosso dia a dia, do trabalho, essa máquina que eu tenho que manusear todo dia, essa máquina, é esse notebook, é esse programa, é esse sistema que eu tenho que fazer todo dia, é exatamente acerca disso que eu quero falar também, ou seja, coisas do nosso dia a dia, como talvez possam passar por tão supérfluas, tão frágeis, de levar o lixo, de atender, de conversar com um amigo, de vir à igreja, de iniciar um novo ano. Eu quero dizer para você que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui com uma mensagem para que nós saímos daqui, sabe como? Animados, através da sua palavra. Eu não sei se você começou a entender o que o Espírito Santo de Deus tem a falar conosco nessa manhã, porque quando a gente fala, principalmente desse aspecto aqui, de rotina, que vai ser o primeiro tópico que eu vou falar, são 2 tópicos rápidos, a gente já vai orar, já vai chamar as crianças, mas quando eu vou falar acerca de rotina, a gente entende, né? O que é rotina? A rotina é aquele caminho que já foi trilhado, é um caminho que já é trilhado, ou seja, é algo que já é conhecido, é uma prática constante, é algo que você faz e que você já sabe o que você está fazendo, é um hábito que a gente faz sempre do mesmo modo, e até por isso, por ser um hábito que a gente faz sempre do mesmo modo, algumas vezes, ele pode ser traduzido como algo que é algo rotineiro, então a gente vai falar que de uma certa forma, não tem tanto valor, né? Às vezes as pessoas falam assim, é sempre isso que eu faço, é sempre isso que eu estou executando, é algo que é medíocre, né? Meu dia a dia, então não sei o quê, mas eu posso dizer nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus nos traz aqui, para dizer que até nas rotinas, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele é um Deus que tem um novo ânimo. Sabia que o nosso Deus também é um Deus que gosta de rotina? Você vê que no início da Bíblia, quando Deus vai destacar que Ele conversava com o homem, com Adão, Ele vai falar que ele sempre vinha ao entardecer, né? Então, ou seja, tinha uma rotina, um ciclo, uma rotina. Se a gente for falar, por exemplo, do povo de Israel no deserto, também tinha uma rotina, era o maná. O maná tinha um tempo, um horário para cair. Caiu o maná e eles tinham que ir colher. E se perdesse aquela rotina, se eles perdessem aquela rotina, eles poderiam ficar sem o alimento. Se ele dormisse um pouco mais, né, de repente poderia até mesmo não conseguir executar aquela rotina da forma que deveria ser executada. Por quê? Porque a rotina, guarde isso, a rotina para nós, ela traz segurança. Eu disse que a rotina traz o quê? A rotina traz organização. E muitas das vezes, o fato, como eu disse, da rotina, nós executamos elas, e executamos elas de uma forma sem pensar, sem pensar. Você não pensa na sua rotina mais. Por exemplo, quantos vieram para cá e fizeram a sua higiene bucal, escovar os dentes? Quantos fizeram isso? Rapaz, 100% da igreja, legal, pô, todo mundo é sadio e assíduo no escovar os dentes. Mas é uma rotina que muitas vezes você não percebe, muitas vezes você faz sem executar. Por exemplo, as nossas necessidades fisiológicas, né? Você sabe que no hospital tem gente que está lá que gostaria, sabe do quê? De ter uma rotina de ir no banheiro, sabe, urinar, fazer o xixi mesmo. Ou seja, são coisas que passam pela nossa vida e que muitas vezes não se dão valor. Isso é aquilo que vai moldar a nossa vida.
Por exemplo, a nossa rotina de levar um filho na escola, de tratar, de trocar a fralda do bebê, isso vai moldando a nossa vida. Isso é tão importante. Por que é tão importante? Porque nós somos abençoados por aquilo que a gente faz hoje, por aquilo que Deus coloca na nossa mão hoje. Se por algum acaso a gente é negligente com as nossas rotinas hoje, a gente pode pagar um preço muito alto lá. E eu sei que pode acontecer, e é possível, alguém que tenha um excelente emprego, o emprego dos sonhos, tenha um casamento idealizador, um casamento maravilhoso, ou de repente você tem uma família próspera, você tenha dinheiro, pode até acontecer de você realizar algo que você sonha de tanto tempo, de uma forma rotineira. E se você tem uma rotina, pode acontecer de mesmo a pessoa tendo tudo isso em sua mão, a pessoa está desanimada. E você sabe que o antônimo de ânimo é o desânimo. E o desânimo, você sabe que ele é contagiante, mais ainda do que o ânimo. De repente tem alguém aqui, entre nós, que tem uma ideia super boa, e ele fala assim, vamos conseguir. Pode ser que no meio da nossa plateia aqui, ele consiga convencer pelo menos 30%. Mas tem alguém com essa ideia boa, e for desanimado, e ele fala, olha, tem isso, pode ter certeza que ele rapidamente vai conseguir conquistar pelo menos 70% das pessoas desse auditório. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que embora nós tenhamos as rotinas, as nossas obrigações, tenhamos a incumbência de fazer muitas coisas, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos trouxe esta manhã para derramar sobre nós, através do Espírito Santo, uma porção de ânimo, para a gente continuar a caminhar. Você pode repetir comigo esse tema? Ânimo! Comece tudo de novo. E eu queria logo começar então falando aqui acerca de algumas histórias bíblicas que nos trazem o resgate acerca dessa questão de ânimo. Eu queria começar falando sobre o povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel, a história dos hebreus, é uma história praticamente uma das mais conhecidas na humanidade. Um povo resiliente, chamado por Deus, e que ficaram lá no Egito, durante um período de 430 anos lá, como escravos lá no Egito. Mas você conhece a história, que o nosso Deus Todo-Poderoso, através de Moisés, com mão forte, tirou o povo de Israel do Egito. O povo hebreu saiu do Egito, e eles foram para onde? Rumo à terra prometida. Ou seja, de onde eles estavam, quando eles começaram a clamar ao Senhor, até chegar ao objetivo dele, era a terra prometida, existia um tempo. Esse tempo a gente chama de processo, um tempo de crescimento, de maturação, um teste que seja, mas tem um tempo de prova. E eles saíram e foram conduzidos ao deserto. Você conhece a história? Chegando lá no deserto, eles foram perseguidos por Faraó, Deus abre o mar, eles passam para o outro lado, louvam ao Senhor, falta água, eles não têm água, Deus supre a necessidade deles, passa mais um tempo, você sabe que eles chegam adiante, já não tem mais comida, Deus manda o quê? Um maná. Passa mais um tempo, eles estão cansados de comer maná, queriam uma proteína, Deus manda carne para eles, Deus fala com eles, Deus guarda eles, o sol escaldante do dia não chega sobre eles como peso. Por quê? Porque durante o dia, Deus coloca uma nuvem que os protege, uma nuvem que coloca sobre eles ali um certo alívio ao calor que tinha da umidade, controlando a umidade. À noite, como é frio intenso no deserto, você sabe que Deus também toda noite estava ali com uma coluna de fogo, aquecendo eles. Ou seja, você sabe que eles chegaram ali, e você conhece a história, eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Mas sabe o que me chama a atenção no meio de toda essa história? A história de um homem em específico. Algumas fases da sua vida são compartilhadas conosco. O nome dele é Caleb. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Caleb. Caleb, ele foi um dos que saiu do Egito, era escravo, saiu do Egito com a promessa de alcançar a terra prometida. Ele tinha essa promessa, e quando ele saiu do Egito, qual que era o foco dele, qual que era a vontade dele? Chegar à terra prometida. Ele saiu dali e ele estava vivendo junto com todo mundo. Você conhece essa história? Quando eles passaram o Mar Vermelho, chegaram do outro lado,
chegou um momento que Moisés falou assim, eu vou espiar a terra, né? Ele falou assim, chamou 12 homens, entre eles chamou Caleb, e falou, Caleb e esses outros homens, eu quero que vocês vão até a terra que o Senhor prometeu para a gente, e vocês tragam um relatório para nós. Um relatório para nós, como que é essa terra. A proposta de Moisés era boa. E a proposta dele era mais ou menos assim, ó, vão até lá, tragam a mensagem como é que é a terra, para quê? Para causar um ânimo, uma vontade do povo, despertar a vontade do povo em conquistar, em chegar nessa terra. Só que vocês sabem que quando eles foram, esses 12 espias foram, chegaram lá, viram que a terra era maravilhosa, os frutos, a terra produzia mesmo, tudo que Deus falara era a terra, eles voltaram. E o relatório deles foi exatamente esse, a terra é boa, é mana, leite e mel, olha o tamanho desse fruto que a gente trouxe, eram 2 homens para carregar um cacho de uva, olha isso, como era terra boa mesmo. A gente trouxe, está aqui, mas no meio daqueles 12 homens, 10 deles se posicionaram de uma forma. E eles olharam tudo aquilo e falaram assim, ó, a terra é boa, mas nós não conseguiremos entrar. E por que não? Nós não conseguiremos porque lá tem gigantes. Lá é complicado, tem os filhos de Anaquim, a gente não vai conseguir entrar lá. Só que esse homem aqui que nós falamos, o Caleb e Josué, especificamente esse daqui que a gente está falando, ele se levantou e disse assim, a terra é boa, mana, leite e mel, tem tudo lá, é como Deus prometeu, e aquela terra lá é o nosso pão. Aquela terra lá, nós vamos conquistar, eu vou conquistar, o meu coração está disposto, eu estou animado a sair daqui agora e ir lutar para conquistar aquela terra, porque é promessa do Senhor. Ele estava todo animado, e a Bíblia diz que se levantou uma confusão ali, quiseram, por conta dessa animosidade dele, por conta desse ânimo dele, quiseram matar ele, e Josué, e a glória do Senhor foi manifesta, e não deixou, só que naquele dia, veio sobre Caleb uma sentença de bênção. E Moisés disse, certamente, a terra que você olhou, e o teu coração, o ânimo que você colocou no teu coração, essa terra é tua, por herança, será tua por herança, e você vai tomar posse. Ô gente, na nossa caminhada a gente recebe muita incumbência do Senhor, a gente recebe muita palavra de Deus, e o nosso coração tem de estar preparado, porque entre a promessa e aquilo que vai acontecer, tem esse tempo aqui de um teste, de prova. Caleb recebeu essa promessa, Caleb recebeu isso, e disse assim, o meu coração está animado para chegar do outro lado e conquistar. Quantos anos ele tinha? 40 anos, repita comigo, 40 anos. Isso foi bem no comecinho, quando eles saíram do Egito. 40 anos ele recebeu essa promessa. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, ó, por conta desses 10 aí, que inflamaram toda a congregação, inflamaram todo o povo, todo mundo que saiu do Egito, que já é homem, que já é formado, que já tem entendimento e não acreditou, não vai entrar na terra prometida, senão os filhos dele. Foi uma sentença que Deus colocou. Mas disse assim, mas tu, Caleb e Josué, esses vão entrar na terra prometida. Ele recebeu a sentença e falou assim, ó, você vai entrar. Depois, ao mesmo tempo, ele recebeu a mensagem e falou assim, ó, todo mundo que está aqui não vai entrar, só vocês dois. Tenta imaginar, 40 anos ele recebeu essa promessa. A gente hoje tem bênçãos que eu estou esperando há um tempinho já, alguns anos já estou esperando, mas eu tenho fé, eu creio. A gente tem de manter essa fé. A Bíblia vai dizer que a bênção demorada enfraquece, né? Mas, de qualquer forma, ele recebeu essa promessa e disse assim, ó, você vai herdar essa terra. Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? Ele continuou vivendo a sua vida como um todo. Tente imaginar Caleb no meio dos outros, ali no deserto. Tente imaginar Caleb nas suas rotinas, aguardando a promessa do Senhor. Caleb acordava e ele tinha que fazer o quê? Colher o maná. Ele estava lá, o maná era rotina, era diário. Ele estava lá no maná, colhia o maná. Caleb colhia o maná, preparava sua comida, pegava as cordonizas lá, preparava tudo lá, e ele tinha que ficar ali. Ele era um dos homens de confiança de Moisés, ele recepcionava, ele julgava o povo. Gente, ele não fez isso durante um dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias, não. Durante um ano, não. No deserto não tinha nada que fazer, senão fazer aquilo que estava na sua mão, a sua rotina. Ele não falou, vou sair daqui, vou para outra terra lá, eu já sei como é que é, Deus já me prometeu, eu vou, vou deixar todo mundo aqui e já vou direto para a terra que Deus prometeu, eu vou tomar posse. É promessa, só que ele entendia que para tudo tem um tempo. E o tempo daquele era um tempo de rotina, era um tempo de cumprir obrigações. E ele chegava e fazia comida no outro dia,
cuidava da casa, cuidava da família, recebia gente, instruía, julgava causas, falava com Moisés, congregava ao Senhor. Entendeu? Tenta imaginar essa rotina e esperando uma promessa, gente. Não era uma promessa qualquer, não. Era uma promessa de viver na melhor terra que o Senhor havia prometido para eles. E ele estava nessa rotina todos os dias. Aí acontece que, quando o Senhor tem de operar, o Senhor opera. E o que o Senhor falou, ele há de cumprir. Josué vai e toma a terra. E quando Josué toma a terra, ele vai então distribuir a terra. O que Caleb faz? Ô Josué, você lembra aquele dia que eu estava lá em Cades Barnea, né? Em que Moisés, junto a você, estavam ali, e o meu coração estava animado, o meu coração estava disposto a receber essa promessa do Senhor, e Ele prometeu, dizendo assim: certamente a terra que os teus olhos viram, será tua por herança, tua e de teus filhos. Olha Josué, eu estou aqui depois de 45 anos, tal era a minha força lá, tal é a minha força agora. Ele está dizendo assim: tal era o meu ânimo lá, agora tal é o meu ânimo aqui, que eu tenho certeza que eu vou conquistar. E se tem gigantes lá, eu vou conquistar. Por quê? Porque o Senhor me prometeu, e agora eu tomo posse daquilo que o Senhor prometeu. Você consegue imaginar? Eu não sei quanto tempo você está esperando uma vitória, uma bênção, uma promessa do Senhor. Eu acho que não são 45 anos. Pode ser que de repente alguém excepcionalmente tenha uma promessa como essa e está esperando há mais de 45 anos, mas geralmente isso não acontece, né? Até porque muda muitas das vezes, né? A vontade, algumas vezes até o Espírito Santo de Deus, ele tem que colocar em nós o entendimento até como clamar, porque de repente alguém clama por um carro, aí daqui a pouco passa 3 anos, não acontece, chegou outro carro com modelo mais novo, você fala: Deus, eu não quero mais esse, eu vou mudar por esse. Mas a gente tem que entender, e Caleb foi esse que estava disposto a entender o ânimo que ele precisava. Sabe o que Josué fez? Ô Caleb, eu lembro desse dia. Certamente, aquilo que Moisés falou será teu e de teus filhos. Gente, nós temos que guardar a promessa do Senhor, mas enquanto não chega o dia de conquistar, a gente tem que viver o dia a dia. A gente tem que viver as nossas obrigações, as nossas rotinas. A gente tem de entender o momento e compreender o momento. Sabe o que aconteceu com Caleb? Caleb entrou com a sua família, com os seus filhos, entrou com a sua geração e tomou posse daquela terra que havia sido prometida pelo Senhor. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo. O Senhor nessa manhã está te trazendo aqui para dizer o seguinte: precisa ter ânimo, coragem. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Não importa, pode passar o tempo para você, mas o tempo de Deus não passa. Tudo o que Ele prometeu há de acontecer, porque são palavras do Senhor, e Ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa, mas Ele vai cumprir. Oh, glória a Deus! Grande é o Senhor! Ânimo! Comece tudo de novo, as suas rotinas mesmo, teu dia a dia, até chegar a promessa, comece tudo de novo. Viva o que você tem em suas mãos. Eu acho fantástico a vida. Eu falei que ia comentar de alguns personagens da Bíblia, e eu acho fantástica a vida de Davi. Davi é aquele que muito menino foi consagrado rei, foi ungido rei, né? Ainda com Saul, rei Saul no poder, ele foi ungido a rei. Geralmente isso acontecia diferente. A pessoa era ungida a rei quando tinha uma necessidade de substituir, porque a pessoa morreu, porque o rei morreu. Já Davi foi diferente. Deus, conhecendo o seu coração, falou assim: eu já vou separar ele agora. Foi e separou ele agora. Ele era muito novo quando ele foi consagrar a sua primeira unção, né, de rei. Ele era muito novo. Samuel vai lá na casa de Jessé, o pai dele, e na presença de seus irmãos, ele o consagra, unge como rei de Israel. Qual que é o lógico? Qual que é o lógico óbvio? Alguém que é consagrado, que é ungido a rei. Pô, fui consagrado rei, o que eu tenho que fazer? Tenho que reinar. Eu vou lutar pelo meu reino, Deus já me consagrou. Olha as atitudes de Davi. Davi era alguém que conhecia Deus, que sabia e entendia o propósito de Deus. O que ele fez? Ele, apesar de ter recebido a unção de rei, chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, ele volta para as suas rotinas. Ele volta para o seu dia a dia. A Bíblia vai dizer, Eliabe, quando vai fazer uma contextualização acerca do que Davi fazia, ele fala: o que você está fazendo aqui? Quando ele foi enfrentar o Golias, né? O que você está fazendo aqui? Volta lá para as suas poucas ovelhas. Não dá para imaginar que Davi era pastor de muitas ovelhas, não.
mas ele era pastor de ovelhas. E ele voltou para as suas obrigações. Veja, alguém consagrado ao Senhor, ungido pelo maior profeta da atualidade, que era o profeta Samuel. E ele falou assim, tá bom, estou consagrado ao rei, meu Deus, vou voltar para as minhas obrigações. Chega lá, um trabalho que muitas das vezes era uma sentença. Por quê? Porque você sabe que a ovelha, ela codifica o pastor, né? Então, o que geralmente você tem, até hoje, né? Você tem um pastor mais velho e geralmente coloca um pastor mais novo. Porque quando o pastor mais velho morre, o pastor novo substitui. A ovelha só escuta a voz do seu pastor. Pode ter um monte de ovelha misturada, de vários rebanhos. O pastor dela deu um assovio diferente, ou um chamado diferente. Todas as ovelhas daquele aprisco vão para aquele pastor. Então era perigoso, de repente, alguém que tivesse um aprisco e o pastor morresse, as ovelhas podem até morrer, porque ela não tem o apego ao pastor. Então era comum, então era uma sentença mais ou menos, alguém que ia para essa profissão de pastor, era uma sentença ficar sempre como pastor, né? E Davi estava ali e falou assim, eu fui consagrado rei, mas eu estou aqui, você não vai encontrar questionamento de Davi. Meu Deus, fui consagrado rei, Senhor, o Senhor prometeu um reinado, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas ovelhas? Não! Ele volta para as suas obrigações, e obrigações que eram complicadas de se fazer. Por quê? Porque não tinha pasto em Israel toda a época do ano. O que ele tinha que fazer? Pegar todas as ovelhas. Geralmente, os historiadores contam que ele ia para as campinas de Moabe, que era risco. Até por isso que ele encontrou com quem? Com o leão, ele encontrou com o urso. Ele poderia, de repente, estar lá no meio estou esquecido pela minha casa, estou aqui, fui consagrado rei, parece que nem Deus está me olhando no meio daqui, como é que vai ser que eu vou chegar lá? Ele estava nas suas obrigações, nas suas rotinas, ao ponto de defender aquilo que era para ele fazer, gente. Sabe aquele trabalho que é colocado na mão de alguém, e alguém não tem ânimo? Fala assim, Deus me prometeu colocar naquela empresa, eu estou aqui agora, até chegar a promessa eu estou levando. Coisas que estão na mão dele, ele não consegue fazer, ele não consegue produzir, ele não consegue fazer com ânimo, com vontade, com desejo, mas de repente ele faz de qualquer jeito. Davi não, Davi fazia com tanto esmero, com tanta vontade, que até uma de suas ovelhas, das poucas lá que Eliabe comentara, ele falou assim, o leão levou, não vai levar não, eu estou correndo risco de vida, mas eu vou atrás desse leão. E a forma, meus irmãos, porque Davi lutou com o leão, é a forma surpreendente da Bíblia, diz que ele pegou na barba do leão, gente. Imagina um leão daquele tamanho, Davi pegou na barba do leão, tirou a ovelha da boca do leão e resgatou. Gente, alguém que entende o que é viver o agora. Já era rei. Sabe o que Deus tem mensagem para a gente? Tem gente que Deus já te consagrou como rei, entenda isso, já te consagrou como rei, só que não é a hora, não é o momento. Você já tem até a visão, você olha e você fala assim, não faria isso, eu faria dessa forma, eu mudaria isso. Deus já te capacitou, mas não é o momento. Sabe o que você tem que fazer? Viver as suas rotinas, as suas obrigações hoje. Por quê? Porque são as obrigações de hoje. Talvez o dia das pequenas coisas de hoje que você está fazendo, que através dela vai credenciar você, vai nos credenciar aos lugares altos que o Senhor tem preparado para nós. Oh, glória, você consegue entender? Consegue compreender a sensibilidade? Isso me chama muita atenção. Valorize o dia das pequenas coisas. Valorize o dia das pequenas coisas. Mas é só isso que eu estou fazendo. Eu nunca esqueço de um testemunho de uma irmã que falava assim, a rotina do dia a dia, a gente sabe que é pesado. A minha esposa cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de nós, né? Eu tenho 2 filhos, vocês sabem, a Rebeca e o Bernardo. É muita coisa para fazer. O dia a dia, vocês sabem, é muita coisa. Eu ajudo, mas é muita coisa, né? E a gente sabe como é que a rotina do dia a dia é puxada. Mas eu digo para vocês que essa irmã contou testemunho, na verdade, é um relato, né, de vida, em que ela falou, estou aqui passando a roupa, e passando, e aquela tanto de roupa, toda vez tem que passar a roupa. É uma rotina, são coisas que estão na sua mão agora, é uma incumbência. Não adianta casar e querer fugir daquilo que é responsabilidade de pai, de mãe, responsabilidade de esposo, não adianta, tem que fazer. Aquilo está intrínseco, está dentro. E ela estava passando lá, e de repente ela olha e fala assim, reclamou. Coisas da vida, não por isso, mas coisas da vida. Perdeu seu marido, perdeu seu filho. Sabe o que foi o resultado? Ela falou assim, meu sonho, meu objetivo, aquilo que eu mais almejava na minha vida agora, era estar passando a roupa do meu marido. Era pegar uma calça do meu filho e estar passando, mesmo que fosse cansado, altas horas da noite, eu estar lá passando, mas hoje eu já não posso passar.
A palavra de Deus nessa manhã para nós é um despertar. É assim, valorize o dia das pequenas coisas, porque são elas que vão nos credenciar a vivermos lugares altos pelo Senhor. Você tem fé de ver lugares altos pelo Senhor? Você pode exaltar Jesus? Valorize sua rotina. Agora de repente você está aqui e você falou, eu perdi, pastor. Estava tudo bem. E eu estou finalizando dizendo assim, fique em paz, porque o Espírito Santo de Deus tem um novo ano para você reagir a isso e fazer muito. A Bíblia vai dizer assim, uma história conhecida acerca de Elias, profeta Elias. Estava tudo bem, ele orou ao Senhor, Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar, todo mundo olhou e falou assim, o Deus de Elias é o verdadeiro. Estava tudo beleza. Ele falou, agora vai tudo dar certo. Mas a Bíblia diz que Jezabel, esposa de Acabe, ímpia, mulher maldosa, falou assim, eu vou matar Elias. O que aconteceu? Ele fugiu. Sendo profeta que ele fugiu. E o fato dele fugir, se esconder, ele se esconder mais ou menos assim, eu quero me isolar. Ele tinha um aspecto, né, na sua vida, nesse momento, de um desânimo, falta de ânimo. E a falta de ânimo, não só isso, mas a falta de ânimo pode levar a uma depressão. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que está com depressão diagnosticada, né, porque depressão às vezes é confundida com uma tristeza muito forte, que não é uma depressão, precisa tratar, mas não é uma depressão. Mas se você pegar uma pessoa com depressão, ela não tem ânimo para nada na vida. Ela não tem ânimo de cuidar da casa, não tem ânimo de estar com o esposo, com a esposa, não tem ânimo. Né? E esse profeta Elias, apesar dessa situação toda, o que ele fez? Perdeu o ânimo. Eu não estou mais animado com nada, Deus. Me mata. Não sou melhor que meus pais, que talvez tenham morrido por alguma questão até de perseguição, mas ele falou assim, eu não sou melhor que ninguém, me mata. Sabe o que ele fez? Aquele escapismo, foi um escapismo. Ele falou assim, eu vou dormir aqui, falando, não quero mais saber de nada. Escapando. A Bíblia vai dizer que o anjo veio, acordou ele, falou assim, Elias, acorda, tua caminhada é muito longa, toma aqui um copo d'água, come esse pão, você vai caminhar muito. Sabe o que ele fez? Não quero, estou desanimado, não tenho ânimo para nada, estava tudo certo. Estava tudo de boa, pensei que agora Jezabel quer me matar. Voltou a dormir de novo. Esse cara tinha um sono pesado. Esse cara estava realmente desanimado. Realmente sem ânimo. O anjo do Senhor de novo chegou para ele assim, ei, levanta, ânimo, caminha. Aí ele acordou. Com aquela comida, com aquela bebida, ele disse que ele caminhou 40 dias no deserto. Deus o chama e diz assim, ó, eu estou te chamando. Você vai consagrar um novo profeta. Eu vou te tomar. Tem coisas novas. Não adianta você querer por conta disso que não deu certo, ou por conta dessa perseguição, ou por conta desse momento que não foi aquilo que você esperava. Você está desanimado, se prostrado, não quer mais saber de nada. Ah, mas deu errado na empresa que eu abri. Ah, o meu sócio passou a perna em mim. Ah, eu tinha essa amizade, era frutífera, eu caminhava, ele me traiu, ela me traiu, um relacionamento que eu entrei não deu certo. Não adianta, por quê? Porque Deus tem novos caminhos. Não adianta, por quê? Porque o Senhor quer trazer sobre a nossa vida algo novo, e esse algo novo está muito ligado àquilo que você responde como um ânimo para a nossa vida. Isso era Elias. Quando ele se animou, quando ele viu que o Senhor falou para ele assim, ó, ainda tem 7.000 aí, que não se postaram, ele falou assim, opa, eu disse, o ânimo vem de alguém ou de algo. Veio de Deus através de uma mensagem. Você não está sozinho não, viu? Tem 7.000 com você. Uau, eu pensei que eu estava só, eu pensei que eu era o único. Não, Elias, tem muito ainda. Ou seja, você pode até estar imaginando muitas coisas, mas o Senhor tem os caminhos certos, tem a porta certa para você. Cabe a você ter o ânimo suficiente e colocar no seu coração a coragem, o desejo de viver o novo de Deus. Eu não sei se você está nessa manhã aqui e que você pode levantar sua mão e desejar ao Senhor. Diga assim, eu quero algo novo, Senhor. Eu quero algo novo, Senhor. Então diga comigo assim o tema dessa mensagem, ânimo. Comece tudo de novo. E para fechar essa mensagem, uma história que me chama muita atenção, porque não é fácil você estar, de repente, em uma situação prostrada. É fácil a gente falar, mas só quem está vivendo que sabe o quão complicado é a pessoa estar desanimado, mas desanimado não é um desânimo assim, estou com preguiça, não. Até isso Deus tem uma novidade para você nessa manhã. Deus vai te animar e tirar essa preguiça de você, mas não é isso não. Às vezes o desânimo é tamanho, tão grande, né, que está vencendo ali muitos objetivos da sua vida. E você fala assim, como é que eu vou recomeçar? Eu disse, primeiro rotinas e depois recomeço. Como é que eu vou recomeçar? Não tem como eu recomeçar.
Eu digo para você que tem, porque hoje Deus tem novas oportunidades. E eu me recordo aqui da parábola do filho pródigo. Era alguém que tinha uma casa abençoada, tinha um pai, tinha um irmão, tinha uma família consistente, tinha muita posse, tinha servos a seu favor, mas um dia ele tomou uma decisão, Williams, de chegar e falar assim: quero sair de casa, pai, me dá minha herança e eu vou embora. Me dá minha herança e eu caio fora. Geralmente você sabe que quando a gente fala de herança, a herança geralmente ela é dada quando? Ela é dada quando a gente tem alguém que morreu, né? Herança geralmente se compartilha depois da morte. Mas esse estava dizendo assim: pai, para mim, a mensagem era mais ou menos essa: pai, para mim o senhor já morreu. Para mim o senhor já não serve para nada. Me dá minha herança que eu vou cair fora. O pai dele falou assim: é direito teu, meu filho. Com muita tristeza concedeu a herança. Ele pegou aquele dinheiro e saiu. Ele disse que ele gastou com o que ele quisesse. Ele curtiu, ele gastou com mulheres, com amigos, e fez de tudo que ele queria fazer. Tudo que ele queria fazer. Só que chegou um momento que acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, como todo mundo que estava ao seu lado era interesseiro, ele não tinha. E ele falou: puxa, agora o que eu vou fazer? Alguém falou assim: ó, me ajuda aqui, cuidando essa manada de porcos, né? Para quem era hebreu, sabe que o porco é um animal impuro. O judeu nem come, nem faz parte, nem tem criação de porco. Não existe isso para os judeus. Não tem essa cultura. Olha o tanto de abismo que esse menino caiu. Tinha tudo, perdeu, e agora está no pior, cuidando de porcos. E a Bíblia vai dizer o resgate, você entende isso? Ele vai contar a história, que ele olhando ali os porcos, ele estava com tanta fome, que ele desejou, não que ele tenha comido, mas que ele desejou comer até as bolotas, né? Que era aquilo que era colocado para os porcos. De tanta fome que ele estava. Gente, a situação desse menino era numa situação deplorável. Algo que estava tudo bem, tudo de boa, tudo tranquilo, de repente acabou, era um abismo sem fim, era um charco de lodo. Era literalmente o escárnio, era literalmente nada. Nada. Mas ele teve uma atitude. Ele teve uma ousadia. Ele teve um ânimo no seu coração, gente, um ânimo de coragem. Ele diz assim: levantar-me-ei, vou ter que me levantar, e irei ter com o meu pai. Olha isso, são ações. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele disse: eu vou me levantar, vou ir com meu pai, vou chegar para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado mais filho, mas por favor me aceita como servo, pelo menos para eu te servir, ter comida aqui. Você sabe da história, sabe o que aconteceu? O pai, todos os dias, estava aguardando. E quando o pai avistou ele de longe voltando, corajoso, né? Voltando, que o pai avistou, já foi ao seu encontro, deu-lhe um abraço, novas vestes, comida, fez uma festa maravilhosa. Por quê? Porque quando você, pode até estar um problema difícil, uma situação complicada, lá embaixo, dizendo assim: já não sou digno de voltar, já não sou digno de conquistar isso, o Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã, que se você animar o teu coração, ter coragem, tomar as ações, as atitudes certas, é Ele quem vai te receber, é Ele quem vai operar o milagre, é Ele quem vai fazer sobre a tua vida algo grande, que você não conhece, você não sabe ainda, que você nem imagina, mas que o poder do Senhor será manifesto em nosso meio. Você tem fé? Você tem fé? Você pode glorificar o Senhor?